With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 5 novas mensagens. Olá, Zoucas, tudo bem? Meu nome é Ana, eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte. Bom, meu relato é sobre um sonho que eu tive há 9 anos atrás. Eu sou uma pessoa que tem muitos sonhos, sonhos em geral, mas tem alguns momentos que eu tenho sonhos muito detalhados e bem específicos. Tanto que esse relato que eu vou contar aconteceu em 2015 e eu lembro dele até hoje, detalhe por detalhe. Eu sou cristã, protestante, e quando eu morava numa cidade metropolitana de Belo Horizonte, eu estava ali na fase saindo da adolescência, jovem. Eu ia numa igreja. Não frequentava, mas ia porque eu tinha amigas que iam lá e eu ia lá de vez em quando. Nessa igreja tinha um casal que fazia parte de um grupo que chama Grupo de Libertadores. É a equipe de libertação. Geralmente nas igrejas evangélicas é bem comum ter essas equipes, chama equipe de libertação. São pessoas que têm uma certa autoridade no mundo espiritual. São pessoas que conhecem mais, né, esse lado, essa parte do mundo espiritual. Nós, como cristãos, cremos que além desse mundo físico, tem um mundo espiritual. Bom, eles geralmente, né, eles têm a parte, né, de expulsar demônios, entidades, espíritos malignos, que talvez estejam ali em alguém, numa pessoa, uma família, e eles têm esse trabalho, né, junto ali à comunidade, à igreja. Quase que meio que um exorcismo, porém bem mais simples e muito mais comum do que a gente vê exorcismos, a gente vê pessoas sendo libertas, né, desses tipos de espíritos malignos. Pois bem, esse casal eu não tinha convívio com eles. Eu via eles ali, sabia quem eles eram, de onde eles eram, mas não tinha muito convívio com eles, né? Bom, um dia eu sonhei que... Bom, o sonho começou dessa forma. Eu estava num estacionamento grande e tinha vários carros ali naquele estacionamento e tudo, e eu estava escondida atrás de um dos carros. O sonho começou assim, não lembro o que aconteceu antes, mas só sei que começou dessa forma. Num estacionamento, numa área assim bem grande, e eu estava escondida. Vi uma multidão de pessoas muito eufóricas, muito animadas, batendo palmas, felizes, ovacionando e falando: ele vem, ele está chegando, ele vem, ele está chegando. E elas estavam muito animadas, muito eufóricas. E eu tentava ver por que elas estavam tão eufóricas.
mas elas estavam gritando muito e batendo palmas e dizendo: ele está chegando, ele vem. Bom, aí eu ouvi um barulho muito alto, não consigo distinguir como que era esse barulho, mas era um barulho assim, como de uma trombeta, sabe? Mas muito mais, um volume muito alto, algo bem assim, grosseiro, sabe? Não uma trombetinha fina, mas uma trombeta assim enorme, sabe? Aquelas trombetas que chamavam a guerra, algo assim, do tipo. Não sei assim descrever, mas era tipo essas trombetas de guerra assim, algo bem assim amedrontador, que você percebe que vai acontecer alguma coisa. Então veio, né, esse som e eu olhei para o lado e eu vi uma estrutura assim bem imponente e tinha um trono bem imponente também nessa estrutura. E essa estrutura vinha andando bem devagarinho. Nesse trono tinha Satanás e seus demônios. Na igreja evangélica, nós cristãos cremos, né, que a luz, ela tem um Deus, né, um Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E as trevas têm também o seu príncipe, né? Que seria, no caso, Satanás, como todo mundo conhece, o diabo, ou que seja. E ele estava sentado nesse trono. Ele não era, assim, nada como a gente geralmente costuma ver, sabe? Chifre, rabo, nada disso. Ele era um homem comum. Tava com vestes bem, assim, elegantes e tudo, mas eu não conseguia ver direito o rosto dele. Mas em volta dele estavam os servos, né? Que no caso seriam os demônios. Eles estavam todos em volta dele, tipo meio que fazendo uma escolta ali. E à medida que ele ia se aproximando, as pessoas cada vez mais ficavam mais eufóricas e aplaudiam mais fortes. E elas ficavam muito animadas quanto mais ele se aproximava. E foi indo até que ele chegou lá no meio da multidão. Eles chegaram no lugar, né? Uma estrutura que já estava preparada ali para eles chegarem, tudo. E ele levantou a mão assim e a multidão se calou na hora. E ele disse: alguém aqui não faz parte de nós. Tem alguém aqui que não deveria estar aqui. Na hora que eu estava escondida, eu já me liguei que ele estava se referindo a mim. E na mesma hora que ele levantou a mão e falou isso, todos os demônios que estavam lá próximos, eles começaram a correr e a procurar. Foi procurando. E foi muitos, assim, correndo, procurando. E eu comecei a correr. E eu cheguei na casa daquele casal, né, que eu me referi, né, dessa equipe de libertação. Eu cheguei na casa deles. A princípio, eles não queriam me deixar entrar. E eu implorei para eles, pedindo: por favor, deixa eu entrar, eles vão me matar, eles querem me matar. E eles procurando, até que eles deixaram eu entrar. Só que demônios não são seres físicos, são seres espirituais. Então, tanto faz eu estar ali dentro ou não. Mas, à medida que eles iam entrando, era como se eles entrassem, assim, passassem por mim para me ferir, sabe? Eles tentavam entrar dentro de mim, só que o casal começava a orar e eles expulsavam. Aí vinha outro, eles oravam, expulsavam. Mas não como se eles estivessem fazendo uma possessão. Mas eles estavam entrando para me matar mesmo, querendo me matar, querendo me machucar mesmo. E todas as vezes que eles vinham, e aquilo ali, a minha energia ia só diminuindo, eu ia ficando muito cansada, muito apavorada. E cada vez mais eles vinham, e o casal ia orando e expulsando. Eles vinham, o casal ia orando e expulsando. Até que um momento a gente ouviu um som, mudou totalmente o clima do local.
E aí eu olhei pra cara deles e falei, meu Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Se vier mais um, eu vou morrer. Porque eles estavam ali sugando totalmente a minha energia e o meu corpo físico também estava machucando muito. E aí a mulher falou, não se preocupe, porque agora são os anjos do Senhor. E na medida que ela falou isso, entrou uma luz muito forte na sala onde a gente estava. Uma luz enorme. E eu não via, né, os rostos dos anjos, mas eu via aquela presença me rodeando. E muitos deles entrou na casa e me rodearam. E eles começaram a me proteger ali, me protegiam. E nisso o sonho acabou. No outro dia, né, fui lá na igreja, eu contei para ela e ela disse que era batalha espiritual. Não sei porquê, foi um sonho com eles, até porque eu não tinha nenhum contato assim, né? Nenhuma intimidade para falar com eles, mas foi esse o sonho que eu tive. Assim, eu me lembro até hoje, tem 9 anos que eu tive esse sonho, mas eu lembro detalhe por detalhe. Eu lembro da sensação que eu tive, muito medo, pavor. Eu sentia assim minha energia indo embora na hora que eles vinham. E foi algo que ficou na minha mente assim bastante tempo e até hoje eu me lembro dele. Então, é isso. Foi esse meu relato. Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu trarei mais relatos de sonhos, que eu tenho muitos ainda, e também de casos. Muito obrigada pela oportunidade, Zoucas, e até mais. Você tem 4 novas mensagens. Oi, Zoucas. Meu nome é Denise, eu sou do Rio de Janeiro. Eu gostaria de contar um relato de uma experiência que eu tenho desde criança, desde caminhando por gente. Eu não sei com que idade isso começou. Isso sempre fez parte da minha vida. E eu gostaria de saber se alguém também tem esse tipo de experiência, se isso acontece com mais alguém. Eu já cheguei até a levar isso para terapia, para psicóloga, para saber se poderia ser alguma coisa da minha mente, mas não chegamos a nenhuma conclusão. Então, o que acontece? Desde criança, eu tenho um sonho que eu entro num carro, sempre no carona, eu nunca tô dirigindo o carro, e em determinado momento o carro mergulha na água, mas ele não cai, não é um acidente, ele simplesmente como se fosse uma rampa que levasse ele a entrar na água. Aí, nisso, eu fico agoniada, né, naquele momento que o carro submerge, e depois eu começo a viver uma vida em outro lugar. Nesse outro lugar, eu vivo, né? Eu conheço a outra cidade do outro mundo, né? Do mundo lá dos sonhos. Eu conheço como a palma da minha mão, igual conheço o Rio de Janeiro. Como se eu vivesse também lá. Então, lá eu trabalho, lá eu fazia faculdade, eu me formei, eu estudo, eu ando de trem, eu ando de ônibus. E é uma cidade que eu nunca fui nesse mundo de cá, né? No qual eu estou falando com você. Então, às vezes eu fico na dúvida, quando eu acordo, qual mundo é real, o de lá ou aqui, porque eu vivo 2 vidas. E esse sonho eu tenho no mínimo 3 vezes por semana. Eu durmo, vou para lá, vivo a vida lá, acordo e, né, vivo a vida aqui. Só que quando eu tô lá, eu não lembro que eu sou eu aqui. Eu não lembro dessa vida de cá. Eu não lembro que aqui eu sou Denise, né, que eu trabalho, né, que eu tenho minha vida. Eu não lembro de nada. Como se eu apagasse. Eu ignoro completamente a minha existência desse lado de cá. Só que quando eu tô aqui, eu lembro o que acontece lá, né? Tanto que eu tô contando, né? Eu lembro tudo que acontece lá, mas lá eu não sei que a Denise existe. Eu vivo uma vida completamente separada, completamente destacada. Aí, numa dessas vezes que eu entrei nesse carro, né, que eu sempre tô no carona, quando o carro mergulha na água,
e me dá muita agonia, eu sempre prendo a minha respiração. Eu fico prendendo. E aí uma vez uma pessoa que tava... Eu não consigo ver quem é, né? As pessoas estão no carro comigo. Uma vez uma pessoa que tava no carro olhando falou assim: você não precisa prender a respiração. Você consegue respirar, tipo, embaixo d'água, né? Mas não é como se... Não sei, é como se não fosse água. Eu não sei explicar. É muito doido. E aí, quando eu sempre vou de carro, mergulho, e na volta eu sempre volto de ônibus. Eu volto de ônibus cheio de gente, voltando de lá também. Então, às vezes, quando eu tô no ônibus voltando, eu já tô consciente da vida daqui, né? Então, às vezes eu tô assim no ônibus e eu vejo o nascer do sol. Eu ainda fico pensando, caramba, daqui a pouco eu tenho que acordar, tomar banho, ir pro trabalho. Tipo, ai, que saco, sabe? É como se fosse sabe a linha vermelha? Aqui no Rio de Janeiro? Né? Que tem a linha vermelha e tem mar do lado, né? Então, é como se... Não é a linha vermelha, mas é como se fosse... Eu vou passando, assim, de ônibus, e aí eu vejo outros carros mergulhando dentro da água, indo pra lá. E eu já tô voltando. E o ônibus sempre eu desço no mesmo lugar, que é onde eu morava antigamente. É porque hoje em dia eu moro no Rio, né? Antigamente eu morava em Duque de Caxias. E o ônibus sempre me deixa em Duque de Caxias. Desde criança ele me deixa lá. E ele continua, mesmo tendo me mudado, não moro mais em Duque de Caxias, mas ele continua me deixando em Duque de Caxias, né? E o carro me busca também em Duque de Caxias. Ele não vem me buscar aqui na minha porta, onde eu moro hoje. Isso é meio curioso também. E aí eu já conversei isso com a minha psicóloga. E ela perguntou, né? Mas você prefere a vida de lá? Ou você prefere essa vida de cá? Tipo, para tentar entender se eu criei isso para tentar criar uma outra vida, uma fuga, né? Não, mas eu prefiro a vida daqui. Eu não gosto da vida de lá, né? Eu não gosto... Se tiver que escolher entre viver lá e viver aqui, eu não tenho nem dúvida que eu prefiro viver aqui. Não que lá seja ruim, mas eu prefiro aqui. Então não é uma coisa que a minha mente criou como fuga. Aí às vezes uma coisa assim que eu cheguei mais próxima, né? Às vezes eu fico lembrando, é aquele filme A Origem. Não sei se você já viu o filme A Origem, se vocês já viram. Que eles criam, né? Outros mundos. E aí eu acho que ao longo da minha vida eu fui criando esse outro mundo. Eu não sei. E eu fico muito curiosa, já conversei isso com muita gente. E as pessoas raramente lembram dos próprios sonhos, né? Eu sonho demais. E esse é um sonho que eu tenho muito. Então, a sensação que eu tenho é que eu tenho 2 vidas, que eu vivo em 2 lugares. E é porque isso também me acompanha a vida inteira, né? Então é isso. Será que alguém também vive em 2 mundos? Será que é um universo paralelo? Outra dimensão? Vou te dizer, eu acordo cansada. Quando eu tenho sonho que eu vivi lá e vivi aqui, né? Quando eu vou pra... Eu sempre comento até com os meus amigos, hoje eu fui pra lá. Quando eu vou pra lá, eu acordo cansada. Porque eu acordo como se eu não tivesse dormido, né? Porque eu fiquei a noite toda acordada, vivendo do outro lado. Trabalhando, estudando, pegando ônibus, pegando trem, indo no mercado, né? O mercado de lá, eu já conheço o mercado todo, onde são as gôndolas, onde pega as coisas. O metrô também tem um metrô que não parece com o metrô daqui. É muito estranho. É muito esquisito. Eu gostaria de saber se alguém também tem esse tipo de sonho. E se sonha com algum lugar parecido com o que eu sonho. Será que esse lugar existe? Não sei. Acho que eu nunca vou saber. Mas eu queria compartilhar com vocês. Você tem 3 novas mensagens. Olá pessoal, tudo bem? Oi Zoucas! Hoje eu vou contar uma história para vocês muito... eu considero assim, uma das histórias mais surpreendentes assim, que eu já passei em vida. Na verdade, a minha família inteira ela é muito ligada ao sobrenatural. É desde a minha tia que brincava com o espírito quando era criança,
E eu também já passei por várias não, né? Algumas situações bem intrigantes. Hoje eu vou contar a história para vocês de uma amiga minha que ela se lembra da vida passada dela. Eu conheci essa minha amiga quando eu tinha 6 anos de idade. 7 anos de idade. Foi no prézinho, né? E eu lembro que quando eu cheguei, assim, no primeiro dia de aula, eu tava chorando muito, né? A gente, criança, não quer estudar. É muito apegada aos pais, eu chorava, eu não queria ficar na sala. E essa minha amiga, essa menininha, né? Eu lembro de ver uma menininha levantando ali do fundo da classe e vindo correndo, assim, pra mim, me abraçando e falou assim, por que você demorou tanto? Eu tava te esperando. E aí eu chorando assim, ai não, né? Eu não quero ficar aqui. E ela me chamou por um outro nome. Eu não lembro na época direito assim, o nome que ela me chamou. Enfim. E aí, essa minha amiga, ela tinha muito problema de relacionamento, né? Ela era uma pessoa muito introvertida, ela ficava sempre no fundo da sala, não conseguia conversar com outras pessoas, ela só conseguia conversar comigo. E aí ela sempre eu lembro assim que ela ficava muito brava comigo, porque quando ela falava da vida passada dela, eu não me lembrava. Tipo, ela falava assim, você lembra quando a gente bordava, que a gente bordou, não sei lá, tipo, um morango? Que eu não lembro direito. Aí eu falava, não, eu não lembro. Aí ela falou, como você não lembra? A gente fez isso, a gente sabia fazer isso. E aí, a gente criança, né, a gente não dá muita bola pra isso. E eu contando isso pros meus pais, né, falava, olha, tem uma amiga minha que ela falava que a gente fazia isso na nossa última vida, né. E aí, eu lembro que os meus pais falaram que não era mais pra eu conversar com essa menina, porque ela era doida, né. Enfim, e aí ela ficava muito triste, ela chorava, assim, porque ela não conseguia entender por que ela se lembrava da vida passada e eu não conseguia lembrar. E aí eu sempre... Ela gostava de conversar muito, eu não gostava de conversar porque eu queria ficar correndo, eu queria brincar de pega-pega, esconde, enfim, coisas de criança, né, de amarelinha. E ela não queria, ela não gostava de fazer nada disso. Ela falava que era perda de tempo fazer isso. E aí... eu falava, não, vamos lá, tal. Ela falou, não, não quero. E aí, pra não deixar ela sozinha, que eu ficava com dó, né? Eu ficava conversando com ela. E aí, como ela gostava muito de falar das coisas que ela fazia quando ela, na outra vida dela, eu ficava perguntando, mas o que a gente fazia? De onde que a gente se conheceu? Eu ficava perguntando pra ela. E ela falava, a gente se conheceu, a gente morava no Japão. E você morreu com 2 tiros e eu fiquei muito triste. E ela chorava quando ela me falava isso. Ela chorava, eu não quero te perder de novo. E foi muito ruim pra mim quando você não tava lá mais. E ela contando que eu morri com 2 tiros. Provavelmente foi na guerra, né? Não sei. E o mais impressionante é que eu tenho 2 marcas de nascença, que é uma no ombro e uma na bunda. E bate com o que ela me fala, como eu faleci, né? E aí, com o tempo, ela foi falando que ela entendia porque eu não conseguia me lembrar, e ela sim. E aí eu lembro dela falar assim que eu era uma alma nova, eu era uma alma jovem, que eu só tinha reencarnado uma vez, e que ela era uma alma antiga, que ela já tinha tido outras vidas, mas que ela só se lembrava da última. E ela conversava sozinha, ela sempre conversava sozinha, assim, eu olhava e perguntava, com quem que você tá falando? E ela falava bem, eu tava falando com a minha avó aqui, ela tá falando pra mim isso. E às vezes ela ficava brava com os espíritos, assim, porque ela falava assim, me deixa em paz, eu não quero conversar com você agora. Ela bem assim. E eu achava isso engraçado, porque eu olhava assim, eu falava assim, Suzana, eu não tô vendo nada. E ela, como você não tá vendo? Ela tá aqui do meu lado, falando isso. E aí eu falo assim, não, eu não tô vendo, eu não consigo ouvir. Na época ela ficava muito brava, mas aí quando a gente foi crescendo, quando a gente teve uns 8, 9 anos, ela já começou a entender por que eu não conseguia ver, por que outras pessoas não conseguiam ver esses espíritos, essas pessoas mortas, né? E ela conseguia. E aí foi se passando o tempo, aí teve uma época assim que ela ficou muito triste. Ela ficou muito triste, assim. E aí ela chegou pra mim e falou assim, olha, Karen,
a gente vai ter que se separar, a gente vai se separar, mas assim, não se preocupa, porque a gente vai se reencontrar um dia. E eu, tipo, né, nem dava bola, tava lá jogando videogame, tipo, nem dava bola, assim. Nisso que ela me falou. E realmente aconteceu. Depois, quando eu tinha uns 9 anos de idade, os meus pais acabaram indo pro Japão, eu tive que me mudar para São Paulo e a gente perdeu o contato. Só que nisso eu me tornei comissária depois de uns anos, né? Depois de uns anos não, depois de muito tempo. Eu me tornei comissária e eu acabei reencontrando ela em um voo que eu estava fazendo, né? Brasília, Congonhas, Brasília. E ela estava nesse voo. E na verdade quem me reconheceu foi ela, porque de primeiro momento eu não a reconheci. E ela pegou e falou assim, Karen. Aí eu falei, oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Ela falou, não, você não lembra de mim? Aí eu, desculpa, eu não tô lembrada, já te levei em algum outro voo. Aí ela falou, não, eu sou Suzana. Aí eu olhei assim, eu fiquei uns segundos, nossa, Suzana, tudo bem? E aí a gente trocou telefone, ela perguntou, você vai ficar em Brasília hoje? Eu falei, hoje eu vou perguntar em Brasília, sim. Ela falou, vamos se ver? Aí eu falei, vamos. Ela falou, tenho muita coisa pra te contar. Eu falei, vamos, nossa. E aí acabei, né, a tripulação desembarcando em Brasília, a gente acabou indo pro hotel, aí nós duas marcamos de sair, a gente foi lá num barzinho ali de Brasília mesmo, e aí eu falei, nossa, quanto tempo, né? Ela falou, nossa, menina, é verdade, quanto tempo. Aí ela me falou assim, tá vendo? Eu te falei que um dia a gente ia se reencontrar. Cara, eu nem lembrava mais disso. Eu falei, nossa, mas como assim? Eu nem lembro do que você me falou quando a gente era criança. Aí eu até brinquei com ela, falei, você lembra quando você falava que você lembrava da sua vida passada? Ela falou, lembro, só que eu não consigo mais me lembrar da minha vida passada. Eu não tenho mais recordação. Aí eu falei, mas como assim? Por quê? Você ficava tão brava comigo, eu lembro que você ficava me xingando que eu não conseguia lembrar porque eu não sabia mais costurar, bordar. Aí ela falou assim, não, eu não lembro. E aí ela me falou assim, não, é porque eu não ia conseguir cumprir o meu objetivo hoje se eu ainda continuasse a lembrar da minha vida, né? Aí eu falei, beleza, né? Eu falei, mas por quê? Tipo, você é médium? Aí ela falou, não, eu não gosto de ser chamada assim, mas eu consigo ver espíritos. E aí ela falou, inclusive, eu preciso te falar uma coisa muito... Eu não sei como eu vou te falar isso, eu não sei como você vai receber isso, mas ela falou assim, olha, você precisa perdoar o seu pai. Aí eu, perdoar meu pai? Eu falei, como assim? Você tá doida? Ela falou, amiga, você precisa perdoar pro seu pai, porque eu tô vendo seu pai do seu lado e ele não tá num lugar bom, ele não está num lugar de luz. E aí eu peguei e falei, eu acho que você virou espírita agora? Ela falou, não, eu não tenho religião. E ela falou, ela inclusive, nós duas não temos religiões. Ela só é uma pessoa espiritualizada. Ela pegou e falou assim, ele tá muito bravo porque você não foi no enterro. E, gente, eu não tinha falado pra ela que meu pai tinha falecido. Eu não tinha falado pra ela que eu não havia ido no enterro do meu pai. E ela me falou tudo isso. Cara, quando ela me falou isso, eu me arrepiei. Eu me arrepiei toda, assim. E aí eu falei, como assim, Suzana? Como assim? Aí ela falou, você precisa, nessa sua vida, a sua missão nessa vida é saber perdoar as pessoas da sua família. Aí eu falei, como assim? Ela falou, olha, eu não posso te ficar falando muita coisa pra você, porque você não tá pronta pra ouvir o que eu tenho pra te falar. Mas o que eu tenho pra te falar agora é que você tem que perdoar o seu pai, porque ele tá te pedindo desculpas por tudo que aconteceu com vocês. Eu sei que é difícil, mas eu não sei se você sabe rezar, mas seria legal você rezar e pedir uma luz para ele, porque ele não tá legal. E assim, foi muito estranho ela me falar assim, tipo, a gente tava há muito tempo sem se ver, e aí ela, tipo, falar isso, né? Enfim, essa era o jeito da Suzana, sempre foi assim. E aí, para não ficar muito longa a história, eu conto depois o resto, né? O que aconteceu em um outro dia aí, se tiver a oportunidade. Mas é isso. Essa é a história de uma grande amiga que se lembra da vida passada dela. Você tem 2 novas mensagens. Olá, Zocas. Olá, pessoal.
É um prazer estar aqui com vocês no Relatos do Além. Já maratonei todo o podcast e estou encantada com cada relato, cada história de arrepiar. Tomei coragem de vir aqui contar algumas das coisas que já me ocorreram, né? Pretendo contar 2 relatos. São relatos bem curtinhos, mas espero que gostem. Eu me chamo Ellen, moro atualmente perto da cidade de Campina Grande, na Paraíba. Esse primeiro relato, aconteceu comigo quando eu tinha 5 anos. Isso foi por volta de 2005. Eu sou de uma cidadezinha do interior aqui mesmo da Paraíba. Nessa época, não tinha carro, essas coisas passando pelas ruas. Então, eram ruas tranquilas. E a gente podia brincar, né? Podíamos estar no meio da rua brincando até certas horas porque não havia perigo algum. E nesse lugar que eu morava, tinha a cidadezinha e em cima eu morava em um dos conjuntos. E uma parte desse conjunto, onde eu morava, tinha um barzinho na frente e parecia quase como uma pracinha. E do outro lado da rua ficava a minha casa e, se eu não me engano, mais 4 casas de tias minhas. E havia uma escola do outro lado também. Nesse dia estava eu, meu irmão e mais 3 primos brincando. A gente sempre costumava estar junto brincando. E nesse dia não foi diferente. A gente estava lá brincando de pega-pega, como sempre, criança, né? E um dos meus primos parou e chamou a gente para olhar alguma coisa que estava atrás do quintal da minha tia, de uma das minhas tias. A casa da gente tinha tipo um pequeno corredorzinho que dava acesso à parte de trás das casas. Então a gente foi lá ver o que era que esse meu primo queria. A gente achou até que ele estava brincando, né? E queria dar algum susto na gente e tal. Então nós se amontoamos lá no portãozinho e no fundo a gente viu uma coisinha brilhando, uma criaturinha brilhante, incandescente. E era como se ele procurasse alguma coisa no chão. Ele era pequeno, tinha orelhas pontudas e garras. Ele é como se ele tivesse... Como eu posso explicar? É como se ele tivesse uma aura luminescente nele. Ele brilhava. Então ele parecia tipo um animalzinho, só que ele andava de 2 pés. Era uma criaturinha pequena que andava de 2 pés. Era bem estranho. E então a gente passou alguns segundos olhando ali, mas parecia eternidade. Até que essa criatura virou pra gente e ele correu na direção da gente. Eu me desesperei, saí correndo. Eu saí correndo, nem sei pra onde foi parar as outras crianças. Eu até perguntei ao meu irmão esses dias e ele lembra dessa história. Ele tava junto. Então eu saí correndo e entrei dentro da casa de uma das minhas tias que estava assistindo novela e me joguei no sofá. Meu coração parecia que ia sair correndo dentro de mim. De tão assustado que eu tava. Minha tia falou que eu tava branca. Ela perguntou pra mim o que foi que aconteceu, porque eu entrei daquela forma e eu não consegui falar. Eu praticamente travei ali. Eu não consegui falar de jeito nenhum. E desde então, eu não sei o que criatura foi aquela que avistamos, que serzinho era aquele. Eu sei que a gente não tocou mais nesse assunto desde então. Eu não tenho mais contato com os meus outros primos que viram, mas meu irmão está aí para confirmar também. Ele também tem muitos relatos para contar, aconteceu muitas coisas com ele também. Mas isso foi uma coisa que a gente presenciou junto. E até hoje a gente não sabe o que foi aquilo. Eu passei muito tempo com medo de passar por ali, eu dava a volta, passava correndo. Eu ficava com muito medo. Eu creio que aquele ser, ele desapareceu no mato, eu não sei dizer. Eu sei que nunca mais eu vi aquele serzinho. E, bom, essa história termina assim, a gente não sabe o que aconteceu. E
esse segundo relato aconteceu entre mim e minha mãe. Quando eu me mudei, eu acabei indo morar no Maranhão por um tempo, junto com a minha avó, meu irmão e meu avô. E mais uma vez eu fui morar num assentamentozinho. Era uma pequena vilazinha no meio do nada. A gente pegava uma estrada zona de terra para poder chegar nesse lugar. E eu confesso que eu sempre tinha medo dessa estrada, porque de um lado era cerca e pasto, e do outro era praticamente mato, um matagal gigantesco. Mas isso não aconteceu nesse matagal. Enfim, indo para esse relato, aconteceu em um sonho. Eu tinha muito pesadelo nessa época, mas eu nunca acordava, com medo, nunca sentia medo, essas coisas, eu só ficava meio que impressionada. Mas durante esse sonho, foi um sonho de 3 noites. Eu não sei dizer, mas eu tive medo nesse dia. Eu não costumo ter medo de sonhos assim, mas desse dia eu tive medo. Eu era criança também, né? Eu devia ter meus 8 anos. E nesse sonho, eu corria, eu tava num canto, era um canto, parecia que tava nublado, não sei, e na minha frente havia um buraco. Eu corria porque atrás de mim tinha um homem que eu não conseguia ver o rosto, mas ele tinha como se fosse um sobretudo e a cartola. Ele tinha uma cartola. E mais uma vez aquele moço de sobretudo e cartola aparece. O Shadow People, não? E ele corria em minha direção para me jogar nesse buraco. Eu corria desesperadamente. E durante as 3 noites foi isso. Eu sempre acordava chorando. Eu acordava, passava a mão no meu rosto, eu estava molhado. Eu estava chorando, desesperada. E na terceira vez que eu sonhei, no terceiro dia, ele conseguia chegar bem perto de mim. Mas alguém me tirava de lá, como se alguém tivesse me puxado de lá. Eu não via quem era a pessoa que me puxava, mas ele não conseguia me jogar dentro desse buraco enorme, nesse lugar estranho. E eu acabei descobrindo depois, quando eu tive contato novamente com minha mãe, porque ela não ficava com a gente. Eu descobri que ela também teve esse mesmo sonho. Só que no sonho, ela era a pessoa que corria para me salvar. E ela conseguia. Na terceira noite, ela conseguiu me salvar. E eu me arrepio até hoje de falar nisso. É algo que aconteceu com nós duas. E ela sonhou a mesma coisa. E ela foi a pessoa que me puxou, que eu não consegui ver no meu sonho. E mais uma vez minha mãe me salvou. Num sonho, mas ela me salvou. E isso é muito doido. É uma coisa que eu acho que eu sempre tive uma ligação enorme com a minha mãe. E foi isso. Eu espero que tenham gostado. Foi um relato pequeno, curtinho, mas bom. Espero que gostem. Até a próxima. Você tem uma nova mensagem. E aí, Zoucas? E aí, galera dos Relatos do Além? Meu nome é Lucas, eu sou de Fortaleza, capital do Ceará, tenho 31 anos e eu tenho um relato para contar para vocês. Vou separar o relato em 2 momentos. No primeiro momento eu vou explicar um pouco das partes envolvidas e contar o relato de forma corrida. No segundo momento eu vou trazer algumas informações da minha perspectiva, né, do meu ponto de vista, para deixar mais claro o porquê eu estou trazendo esse relato para vocês. E é isso aí. O relato aconteceu em 2016, creio eu não tenho lembrança do ano, e os envolvidos foram eu e o meu irmão, no caso. Eu e meu irmão, a gente dividia quarto na época, né, morávamos com os nossos pais, e aconteceu o seguinte: na nossa rotina, o meu irmão sempre dormiu cedo, por volta assim de 9, 10 horas,
E eu sempre dormi tarde, meia-noite, 1 hora, porque eu gostava de ficar no computador, às vezes eu estava jogando videogame e tudo mais. Nesse dia não foi diferente. Estava eu no computador, fiquei até meia-noite, 11 horas e tudo mais. E deu sono e eu fui pro quarto. Chegando no quarto, normal, luz apagada, a TV tava passando algum programa esportivo e meu irmão dormindo já, ele sempre teve um sono muito pesado. Até aí, era mais um dia comum. Deitei na cama, com as costas um pouco encostadas no travesseiro, na parede, né, não completamente deitado, um pouco mais apoiado na parede, e passei a assistir o programa esperando o sono chegar. A partir de um determinado momento, eu comecei a escutar um barulho metálico de algo rodando. Era um som como se a gente pegasse alguma coisa metálica e rodasse, né? Produzindo esse som metálico, esse som de algo feito de algum tipo de metal. E esse som começou de uma maneira baixa e ele foi aumentando. Eu não estranhei de primeiro. Por quê? Porque atrás do nosso prédio, a gente morava no apartamento, no 5º andar. Atrás do nosso prédio, uma casa estava passando por reformas e o caminhão que pegava aquelas caçambas de entulho só pegava essas caçambas 11 horas, meia-noite, eu não sei porquê, mas só pegava nesse horário. Então, eu assimilei que esse barulho que eu estava escutando era o barulho do caminhão pegando a caçamba de metal, porque era mais ou menos semelhante. Então, eu ignorei. Continuei assistindo o programa. Só que, em um determinado momento, esse barulho aumentou a um ponto que eu não estava conseguindo escutar a TV. Eu falei, caraca, bicho, como é que pode? E eu fiquei curioso, eu fiquei na minha deitado assim, pensando comigo, caramba, o som tá tão alto que eu não tô conseguindo escutar a TV. Como se o som tivesse sido zerado da TV, eu tava vendo a imagem, não estava escutando os jornalistas falarem, esportivos, e aquele barulho metálico dominou completamente os meus ouvidos. E eu fiquei, pensando nisso, e enquanto eu pensava nisso, do nada, eu percebo que tem uma sombra nos pés das nossas camas, que era próximo à TV. Uma sombra preta, como se fosse uma silhueta parada entre as nossas camas, mas os nossos pés. Eu e meu irmão, cada um tinha uma cama de solteiro, né? Separada coisa de 1 metro. E essa sombra preta, ela era pequena, ela não deveria ter mais de 1,5 metro, bem menos, 1,20 metro talvez, 1,30 metro. E eu fiquei, caraca, o que é isso? Esse ser aí, do nada. E eu fiquei curioso, eu passei a observar esse ser. E fiquei observando, eu não sei mensurar os tempos desses acontecimentos. Esse ser ficou parado ali, e pra mim eu tive a sensação que ele estava assistindo a TV. E eu passei a observar por curiosidade, porque eu sempre gostei desse tipo de assunto. E fiquei observando. Só que passou um determinado tempo, e esse ser se virou pro meu irmão. Quando ele se virou pro meu irmão, que ele meio que virou o corpo, eu vi que ele era muito magro, ele tinha uma cabeça desproporcional ao corpo, ele tinha braços longos e as mãos tinham só 3 dedos. E quando ele virou pro meu irmão, que ele foi dar um passo na direção do meu irmão, da cabeça, né, veio pro nosso lado, ele meio que teletransportou. Ele chegou num instante, muito rápido, do lado do meu irmão, entre eu e meu irmão, eu com meu rosto aqui e o meu irmão na cama dele. E eu fiquei, caralho, tá do meu lado. E continuei a observar. Em nenhum momento eu tentei me mexer, em nenhum momento eu tive uma reação de movimentação. Eu fiquei paradinho na minha para tentar observar o máximo possível todo esse fenômeno. Só que teve uma hora que esse ser, ele levantou a mão na direção do meu irmão. Quando ele levantou a direção da mão dele na direção do meu irmão, veio em mim que esse ser, ele queria fazer uma extrema maldade com o meu irmão, a ponto de talvez até matar. Um instinto me disse isso, meu instinto disse isso. E quando eu senti isso, eu tentei voar nesse bicho, cara. Eu tentei pular nele para proteger meu irmão mesmo. Só que quando eu tentei me mexer, eu tava travado total, não conseguia mexer nada, só os meus olhos. E fiquei tentando me mexer a todo custo para proteger meu irmão. E eu comecei a tentar mexer meu braço direito e fui cerrando os punhos, tudo lentamente, como se fosse em câmera lenta. E eu botava uma força enorme, cara. Eu acho que foi o momento da minha vida que eu mais botei força. E eu consegui, em câmera lenta, começar a levantar meu braço e cerrar meu punho na direção do bicho. E quando esse ser percebeu
que eu tava me mexendo, que eu tava conseguindo me mexer, mesmo que eu me lenta, ele desapareceu. E quando ele desapareceu, eu consegui me levantar de rompante da cama. Bicho, foi tipo, quando ele desapareceu, eu me levantei, bruco, de uma vez. E a minha primeira reação foi correr pra janela e olhar pro céu. Eu corri por toda a casa, sem acender as luzes, atrás de qualquer algo fora do normal. Olhei por todas as janelas da casa possível, e entrei em todos os cômodos, não achei nada. Só que, enquanto eu corri atrás de algo, o barulho metálico estava lá. E ele foi diminuído gradativamente. Quando eu retornei pro quarto, ele estava quase findando o barulho, e a TV voltou o som sozinha. E, cara, bicho, foi surreal. Eu até fico um pouco arrepiado aqui, lembrando. Assim, eu não sei dizer. E o relato acaba aqui. Agora vem o segundo momento. Quando aconteceu isso comigo, eu pensei que poderia ter sido uma paralisia do sono. Mas eu já tive muita paralisia do sono na época da minha infância, pré-adolescência e adolescência. Muita mesmo. A ponto de eu conseguir criar uma manobra de me livrar instantaneamente da paralisia do sono. Só que, tipo, em todas as vezes que eu tive paralisia do sono, eu tenho noção que eu dormi e acordei com paralisia do sono. Dessa vez, foi instantâneo, cara. Eu deitei pra assistir o programa, eu não lembro de ter dormido. Pra mim, eu não dormi, pra mim tudo isso aconteceu. Então, tipo, é isso que eu queria explicar pra vocês. E a pergunta que eu deixo é, cara, foi paralisia do sono? Foi um fenômeno natural, sobrenatural, espiritual? Ou foi algo ufológico, um fenômeno ufológico? Pra mim, foi algo sobrenatural. Porque, como eu falei, eu já tive muita paralisia do sono, então eu sei quando é que eu estou em paralisia do sono. Então, fica aí pra vocês. Não sei se o meu relato é interessante, assim, tá assustador. Já escutei muitos relatos bons aí no canal, né? Valeu, Zougas, aí, pelo espaço pra contar. Obrigado aí, galera do Relato do Além. É isso aí. Valeu, abraços e fui. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Eita, rapaz, que doideira, hein? Bom, gente, chegamos ao final de mais um Relatos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Muito obrigado a você que mandou o seu relato e você também que escutou até aqui e não desistiu. Segura aí, eu tenho mais um aviso. Gente, lembrando que esse final de semana agora é dia 25 de maio, tá? Vamos fazer a minha despedida, vou voltar para terras canadenses e eu quero encontrar vocês lá na Praça São Salvador, fazer o nosso encontro do além aqui em Terras Cariocas. E eu tô esperando você participar, dar um abraço, da gente tirar uma foto e, enfim, contar nossos causos, né? Por que não? E vai ser bem legal. Então aparece lá a partir das 4h30, por aí, 4h30, 5 horas, sabe como é que é, né? Mas não tenta chegar muito tarde não, porque é um rolê 30 a mais, sabe? A galera já tá tudo coroa, querendo voltar cedo pra casa, até porque no dia seguinte vai estar todo mundo de ressaca possivelmente. Então, dia 25, Praça São Salvador, Laranjeiras, bem pertinho ali do clube do Fluminense. Só chega lá a partir das 4h30 e eu não tenho um lugar específico não, tá, gente? Tem um chafariz ali, eu vou estar ali perto do chafariz. Vocês procurem ali um rapaz com alargador, baixinho, tá? Vocês vão conseguir achar muito fácil. E é isso, tá? A gente se encontra lá. E se você quiser apoiar esse podcast, que a gente tá precisando demais mesmo, gente, entra lá no Apoia-se através do site www.apoia.se/Relatos do Além. E também, se você quiser participar do nosso grupo, é através desse mesmo link que está aqui na descrição. Se você quiser conversar comigo, trocar uma ideia, conversar, saber como é que faz para mandar um relato,
só mandar um oi lá no meu WhatsApp através do telefone +1 647 830 0422 e também tá na descrição, não precisa nem salvar esse telefone aí, é só clicar, vai cair lá no papo comigo e você pergunta, como é que eu faço pra mandar? Mas gente, ó, se liga só, de novo, eu vou puxar, ó, Ana, Carol, Fê, pô, Rafa, sacanagem, João, pô, é sacanagem, vocês falam pra mim que eu mandar relato, se não mandaram até hoje, eu tô esperando, tá? Manda pra mim mesmo, eu vou te mandar uma descriçãozinha do que como é que a gente faz, como é que faz pra gravar, e é muito simples, grava direto pelo WhatsApp, não precisa de microfone, nada disso não, é direto aqui, ó, que nem eu tô fazendo aqui agora com vocês, tá bom? É isso, a gente se vê semana que vem, se tudo der certo, e se tocar o telefone, não tenha medo, o além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.